Para que serve a introdução numa pesquisa científica? A primeira coisa que vem à mente é: a introdução serve para introduzir. Então a ideia sempre geral é: vamos fazer um resumo de tudo para introduzir o leitor a tudo que vai ser dito. E eu sou o professor Thiago Rodrigues Pereira e vou mostrar como está errada essa ideia de introdução e como se deve fazer uma introdução à sua pesquisa científica de forma correta. Como eu falei, via de regra, quando o neófito, aquele que está iniciando na pesquisa, normalmente quando ele se depara com a ideia de introdução, o que passa na cabeça daquele que está se iniciando na pesquisa? Eu vou fazer um apanhado, um resumo. Vou dizer resumidamente tudo o que eu falei na minha pesquisa, naquelas, digamos, se for uma monografia, uma dissertação, uma tese de doutorado, ou mesmo um artigo científico, em 2, 3 páginas, resumidamente tudo o que eu disse ao longo da minha pesquisa. E aí, quando vai para o orientador, volta todo riscado o papel de vermelho, ou, se for pelo computador, volta cheio de considerações do orientador no Word. E por quê? E é claro que é natural, para aquele que está se iniciando, é natural pensar isso mesmo. Mas cientificamente isso é completamente equivocado. E por quê? A gente tem que ter em mente que, quando nós escrevemos alguma coisa, nós escrevemos para o outro ler. Nós não escrevemos para que nós próprios pudéssemos ler aquilo que estamos escrevendo, mas para a comunidade científica, para a sociedade de forma geral. E a introdução é uma das primeiras coisas, se não a primeira, a ser lida pelo leitor, ser lida pela comunidade científica. Então, alguém que quer ver se aquele livro, se aquela dissertação de mestrado, monografia, tese de doutorado, ou mesmo um artigo científico, fala daquele assunto que te interessa, vai para a introdução. Normalmente para o resumo, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Mas vai para a introdução. E lá na introdução, ele quer efetivamente saber do que se trata. Portanto, não é um resumo. Ele quer saber do que se trata em termos científicos. Então você pode estar perguntando, mas então que diabo eu devo escrever na minha introdução? Eu falo para todos os meus alunos, meus orientandos, introdução é um momento onde o pesquisador tem para expor todos, ou pelo menos os principais elementos metodológicos em termos científicos. Trocando em miúdos, ele vai botar na introdução o quê? Ele vai mostrar para o leitor o que ele está pesquisando, ou seja, qual é o tema que ele escolheu. Ele vai dizer também como ele delimitou esse tema. Ele vai mostrar ao leitor qual foi a problematização, ou seja, qual é a pergunta que ele quer responder efetivamente na sua pesquisa científica. É claro, nem sempre se faz uma pergunta, mas normalmente é a questão mais simples de se chegar numa pesquisa científica. Então, qual é a pergunta que deve ser respondida na minha pesquisa científica? E não para por aí. Depois dele dizer qual é a pergunta a ser respondida, que é a problematização, ele vai ter que dizer o quê? Se eu faço uma pergunta, eu tenho que ter uma resposta. Só que é início de pesquisa, é na introdução. Então, na introdução, ele ainda não tem certeza de nada. Portanto, ele vai colocar o que na introdução? Ele vai colocar uma hipótese. E o que é, resumidamente, uma hipótese? É algo que eu acho que é. Ou seja, eu não tenho certeza. Eu acredito que seja essa resposta. Então, ele vai dizer o quê? Que a pesquisa está se iniciando, que esse é o problema, e ele acha que essa é a resposta para a sua problematização. Só abrir um parêntese aqui. Ele só vai realmente saber se essa sua hipótese se configurou correta lá nas conclusões, nas considerações finais. Mas ela já tem que constar na introdução para nortear o leitor. O pesquisador vai ter que colocar também, além da sua hipótese, ele vai ter que dizer qual é o objetivo geral da sua pesquisa. Ele vai mostrar isso para o seu leitor. E mais, além dos objetivos gerais, quais são os objetivos específicos daquela pesquisa que ele está realizando? Ele tem que dizer também, outra questão importantíssima, a justificativa. Quando se faz ciência, via de regra, a função principal da ciência é engrandecer,
é elevar o espírito humano, ou seja, é trazer mais conhecimento, é evoluir, é dar progresso à civilização. Então ele tem que mostrar para o leitor para que serve essa sua pesquisa, o que isso traz de novo, o que isso traz de importante, o que isso traz de relevante para a pesquisa científica e, claro, em última análise, o que isso traz de novo para a própria sociedade. Se a sua pesquisa não vai trazer nada de novo, a sua pesquisa não serve para nada, ela nem deveria ter existido. Portanto, você vai mostrar também na introdução por que você está fazendo essa pesquisa, qual é o intuito com essa pesquisa, o que isso vai trazer, portanto, de progresso para a sociedade, para até a humanidade de uma forma geral. Vai dizer também, e isso é bastante importante, por exemplo, principalmente em pesquisas bibliográficas e documentais, o marco teórico. O marco teórico, que é sempre muito importante, que é aquele autor ou alguns autores, mas normalmente se escolhe um autor por ser mais simples, já numa tese de doutorado, e pode-se escolher mais de um, fazer uma coisa um pouco mais sofisticada, mas até uma dissertação de mestrado, o ideal é pegar um autor, pegar ele pela mão e caminhar com ele durante toda a sua pesquisa. Então você vai dizer ali na introdução por que você escolheu fulano como seu marco teórico e não Beltrano. Por quê? O que te levou a olhar o problema a ser analisado com os olhos desse autor? Por que você utilizou esse autor? Isso tudo, como eu falei, tem que constar. Tem que constar na introdução. Portanto, agora imagine, se coloque no lugar do leitor. O leitor vai pegar o teu artigo, a tua monografia, a tua dissertação, a tua tese. Imagina, por exemplo, pegar o exemplo de uma tese de doutorado. Eu fiz uma vez uma banca, eu fui examinador de uma tese de doutorado que tinha mais de 450 laudas, 450 páginas. Imagina como é que, se não tem uma boa introdução bem feita, como que o leitor vai saber se aquilo que ele está buscando na tua tese realmente se encontra na tua tese, né? Portanto, a introdução é importante demais para isso. E por fim, uma coisa que eu sempre gosto de pedir aos meus orientandos é que aí sim, depois de esmiuçar, depois de explicar para o leitor as suas escolhas em termos de metodologia da pesquisa, aí sim você vai poder dizer, no capítulo 1 será tratado disso, daquilo. Já no capítulo 2, vamos tratar daquele assunto, piriri, piriri, piriri. No capítulo 3, vamos falar sobre parará, parará, parará. E aí você pode falar só um pouco, sem entrar em grandes discussões, isso aí deixa para o desenvolvimento. Ali simplesmente você vai dizer o que você vai tratar em cada capítulo, como eu falei, após esmiuçar e mostrar para o leitor todos esses elementos metodológicos que eu mencionei. Aí sim, você vai dizer o que vai falar em cada capítulo. Importante, me lembro de uma vez que eu falando que tinha que botar os elementos metodológicos e tal, e quando eu vejo, vou pegar para analisar o trabalho de um aluno, ele levou ao pé da letra a ideia de todos os elementos metodológicos, e quando eu olho na introdução dele, tem até o resultado da conclusão. Falei, não, isso não. Isso você tira. Conclusão ou considerações finais, ou seja, falar para o leitor se a sua hipótese se configurou correta ou não, é igual novela, né? Isso aí é a cerejinha do bolo. Isso você vai dizer apenas no final, realmente. Apenas nas considerações finais ou na conclusão. Portanto, tirando principalmente as considerações finais e conclusão, o resto da metodologia vai estar ali. Isso é importante dizer, porque muitas das vezes os alunos que estão iniciando na pesquisa acham que quando é feito o projeto de pesquisa, fica um projeto que depois de pronto fica ali numa gaveta que ele nunca mais vai olhar. E esse é um gravíssimo, gravíssimo erro. É essencial que ao longo da pesquisa o projeto dele esteja lá do lado dele para ele consultar e verificar se ele está caminhando no caminho correto, se ele está caminhando no caminho certo.
A todo momento ele vai olhar esse projeto de pesquisa. Portanto, via de regra, o projeto de pesquisa vai estar muito dentro, ou quase todo dentro, tirando talvez a revisão bibliográfica e tal, ele vai estar quase todo dentro da introdução. Justamente porque se está fazendo ciência. É algo que eu também sempre alerto aos meus orientandos. É claro que se você perguntar para qualquer um que escreva posts e afins, e também artigos científicos, se prefere escrever um post para um site qualquer, para um blog, ou um artigo científico, todo mundo vai dizer que prefere um post. Por quê? Porque a linguagem é mais simples, não tem tantas regras. Escrever artigo científico, eu brinco com meus alunos, é chato. É chato por quê? Porque é trabalhoso demais. Fazer ciência é difícil. Só se faz ciência conhecendo a metodologia da pesquisa, conhecendo esses elementos e pesquisando em cima desses elementos previamente escolhidos entre o pesquisador e seu orientador, seu supervisor. Portanto, a introdução é exatamente isso, é o momento onde você tem para mostrar à comunidade científica, para mostrar aos seus leitores a metodologia da pesquisa que vai ser utilizada ao longo de toda a sua escrita. Não pode haver surpresa, não pode aparecer nada lá na frente que não tenha sido previamente dito na introdução. Por isso ela é tão importante. Muito obrigado.